As pessoas agem com você conforme o que elas são e não conforme o que a gente já fez e já entregou pra ela. Se você caiu nesse vídeo, é porque eu creio que você tá numa fase muito vulnerável, sabe? Naquela fase que todo mundo tem errado com você, que todo mundo não tem te entregado a consideração que você tem dado pra essas pessoas. E eu tenho um versículo que eu acho que descreve exatamente esse momento. Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas. Ou seja, não é sobre o seu caráter, não é sobre o que você pode controlar, mas é sobre o que você não pode controlar. É sobre algo que vai muito além do seu caráter e da sua pessoa. Você fica sofrendo e remoendo, sabe? Se baseando nas atitudes de outras pessoas, porque você entregou tanto, você se deu tanto, mas elas não conseguiram te entregar de volta, mesmo que elas pudessem te entregar, mesmo que a situação tava, tipo, ali na mão dela, era uma escolha dela te entregar ou não, mas ela mesmo assim não fez. Esse vídeo é pra você, que tá se sentindo traído, que tá se sentindo machucado, que em meio de todas essas situações. Eu entendo que você não esteja conformado com essa situação, porque, tipo, quando isso acontece com a gente fica, poxa, como que a pessoa fez isso comigo? Como que ela me machucou tanto assim, se eu ajudei tanto ela, se eu apoiei tanto ela, se eu dei tanto amor pra ela? E a verdade é que as pessoas te entregam o que elas levaram durante o repertório inteiro da vida delas. Ou seja, elas te entregam o que elas são, não o que elas consideram que você já fez por ela. Elas te entregam o que elas vê, se baseando nas crenças dela, no que ela acredita, no que ela deixou de acreditar, no que ela veio confiando, no que ela veio vendo sobre essa situação e sobre todas as outras situações que ela já passou, e daí ela vai juntando. Porque quando a gente constrói uma amizade, quando a gente constrói um relacionamento, seja o que for, a gente vem com uma bagagem de vida, sabe? Às vezes você já viu aquela pessoa, nossa, como é que aquela pessoa consegue lidar tão bem com a vida dela? Como é que essa pessoa consegue lidar tão bem com os problemas que vêm à tona sobre a vida dela? Mas não, ela tem uma bagagem de vida, ela tem um repertório de vida, a qual ela já passou por tantas situações que isso moldou o caráter dela. É sobre o que ela acreditou, é sobre o que ela levou carregando durante a vida dela inteira. Ficar criando aquela expectativa de que todo mundo tem que ver o quanto a gente é bom e ficar esperando que todo mundo enxergue, sabe? Tipo, que essa pessoa, sabe? Tipo, nossa, eu queria tanto que essa pessoa enxergasse o quanto eu sou bom, o quanto eu me dei por ela, o quanto eu me entreguei por ela. Só vai te magoar. Porque não adianta a gente tentar mudar a visão de alguém que já decidiu o que quer ver. A pessoa já decidiu que te vê daquela forma. Às vezes você pode ser muito bom, você pode ser muito humilde, você pode ser muito atencioso, mas se uma pessoa já moldou quem você é na cabeça dela, se ela já idealizou uma ideia sobre você, você pode fazer o que você quiser, você pode dar a vida, você pode dar céus e terra por ela, mas ela já idealizou o que você é pra ela. Então não vale a pena você ficar tentando mudar o que ela pensa sobre você. Ela já idealizou aquele pensamento. E quando você cria aquela expectativa de que essa pessoa um dia vai se arrepender e eu vou ficar aqui pra mostrar pra ela que ela se arrependeu e aquilo, você só vai se frustrar mais ainda, você só vai se magoar mais ainda. Vitória, e se eu não posso mudar o que a pessoa já idealizou sobre mim, o que eu posso fazer? Olhar pra si nesses momentos. Olhar para o que você pode controlar nesses momentos, sabe? Eu acho que você tem que enxergar quem você serve. Quais são suas crenças? Lembra que eu falei que as pessoas carregam o que elas levam no repertório de vida delas? Então, quando a gente passa a acreditar em alguma coisa, é porque aquilo passa a virar a nossa crença. Eu acredito que isso é o certo. Ok, essa é a sua crença, isso é o que você acredita, e essa crença se baseou no seu repertório de vida. E qual é a sua crença? A minha crença é o Deus que eu sirvo. A minha crença é o perdão. A minha crença é a sabedoria, é a paciência. Essa é a minha crença. Olhe pra você mesmo. Veja o que você pode controlar e não o que você não pode controlar. Ok, Vitória, eu consigo controlar minhas palavras. Boa. Eu consigo controlar as minhas ações. Muito bom. Eu sei controlar os meus sentimentos, o que eu sinto, o meu emocional. O que eu posso e o que eu não posso fazer. O que deve e o que não deve ser feito. O que me convém e o que não me convém. Boa, isso é maravilhoso. E o maior conselho que eu posso te dar é, primeiro, ache a sua crença. Pra mim, só existe uma crença, a do Deus vivo. Eu acredito em tudo que a Bíblia fala, eu acredito, sabe? Não pelo que as pessoas falam, não pelo que as pessoas viveram, mas pelo que eu leio na Bíblia. E quando eu não tenho uma direção de nada, a Bíblia sempre me dá uma direção. O céu sempre me dá uma direção. Porque essa é a minha crença e é nisso que eu acredito. E esse vídeo não é sobre religião, tá? Não é sobre o que não é certo e o que é errado. Não, é sobre o que eu acredito e é sobre como eu saí dessa situação. Porque eu não sei se você sabe, mas eu também já me senti nessa situação. Uma amiga muito próxima me traiu. Ou uma pessoa que eu gostava bastante me traiu, falou mal de mim, me deixou mal. E
O que eu tô falando pra você é a saída que eu encontrei. E é a saída que eu encontro todos os dias, porque sempre há uma saída quando se trata de acreditar em Deus, quando se trata de ler a Bíblia e de procurar uma orientação. Essa é a minha saída. Então hoje eu quero passar pra você a minha saída. Coisas que eu mais gostei de ter aprendido com a Bíblia, uma das coisas que eu mais gostei de ter deixado Deus comandar a minha vida, foi que eu tenho consciência do que eu faço e não pelo que as pessoas fazem. E isso é maravilhoso. Porque às vezes as pessoas fazem coisas sem terem consciência. Sabe quando a gente discute com alguém e a pessoa fala algo que nos magoa muito, sabe? É porque ela não tem consciência do que ela tá falando. Ou ela pode até ter, sabe? Mas tipo, aquela é a crença dela. E eu acho muito legal quando as pessoas têm consciência do que falam. Porque elas acreditam em algo muito maior. Eu, por exemplo, eu sei que eu não posso controlar o que o fulaninho faz pra mim, mas eu sei o que eu posso fazer com o fulaninho. E eu vou agir com ele com sabedoria. Por quê? Porque eu tenho consciência. E aonde eu encontrei essa consciência? Em Deus. Estando nessa situação e parando pra pensar, às vezes o que magoa mais as pessoas não é o que aconteceu, é o que nunca aconteceu. Então era como assim? Aquele pedido de desculpa, aquele abraço, as palavras de amor, o afeto, sabe a consciência? Então, é aí que a consciência entra. Eu sei o que eu fiz, eu sei o quanto eu entreguei. Eu sei que eu pedi desculpa, eu sei que eu dei afeto, eu sei que eu dei carinho, eu sei que eu dei amor. E por que aquela pessoa não me devolveu? Porque ela não tem consciência dos atos dela. O triste é que a gente gosta de basear muito o nosso caráter no caráter de outras pessoas. Tipo, poxa, se eu tratei essa pessoa tão bem, se ela me abri, me dei de coração, apoiei ela, por que ela não fez isso comigo? Porque ela não tem consciência do que ela fez. E quando você gosta de querer ficar sempre pressionando isso, sabe, sempre criar muita expectativa em todo mundo que você conhece, você acaba se frustrando, se magoando, porque nem todo mundo conhece dessa palavra viva que você mergulha. Todas essas situações aconteceram para que você pudesse enxergar que o único alívio que você tem de verdade sobre tudo que acontece em volta de você e na sua vida é que o Senhor, sabe, te dá essa consciência. Você não tem noção do privilégio que você tem de ter a consciência das suas ações. Você entende o privilégio da consciência, do alívio da consciência, que é, eu fiz aquilo que eu podia, eu entreguei aquilo que eu podia, eu orei por essa pessoa, sabe, eu frutifiquei sobre a vida dessa pessoa. Quando você entende esse privilégio de saber o que você fez e que você está certo e que, sabe, todas as outras coisas que podem vir perante a você, porque a gente, né, pega aquilo que a gente planta. Então, por mais que aquela pessoa te magoe muito, mas você decidiu ser diferente e plantou na vida dela, ajudou ela e não se arrependeu disso, você pode ter certeza que Deus vai te dar em dobro. O Senhor te colocou na vida daquela pessoa, não para ela somar na sua vida, mas para que você possa somar na vida dela, que você possa frutificar na vida dela. Sabe o repertório de vida que eu sempre falo? Às vezes as pessoas passam por um repertório de vida muito diferente do nosso. Então, às vezes, não é porque ela é ruim, não é porque o coração dela é ruim, mas foi aquele caráter que moldaram sobre ela, sabe? E às vezes Deus te coloca na vida dela para você mostrar que ela não precisa de ser tão dura quanto ela é. Deus te coloca na vida das pessoas para mostrar para as pessoas o que é o amor, o que é a bondade. Como sair de toda essa situação, dessa tristeza, né, da traição, da falta de consideração, é acreditar que você fez o certo, acreditar que você fez o bem, acreditar que você se entregou, acreditar que você tem um propósito a mais. O melhor que a gente pode fazer é declarar coisas boas sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro propósito, eu declaro prosperidade sobre a vida dessa pessoa, eu declaro sabedoria, eu declaro conhecimento sobre a vida dessa pessoa. Eu espero que você tenha ganhado uma consciência diferente nesse vídeo, porque esse é o meu intuito, essa é a minha intenção, de mostrar que às vezes a gente não consegue enxergar aquilo, sabe? Mas quem tá à nossa volta consegue enxergar. Saia dessa situação com a consciência limpa, com a consciência de que você fez, que você se entregou, trabalhe em si mesmo, aprenda mais sobre a palavra, monte mais a sua crença, porque a Bíblia, ela é um manual. Se você tem um problema que você não consegue solucionar, eu te entrego a Bíblia tá lá para solucionar todos os seus problemas. Chegue no final desse vídeo com o seu problema resolvido. Não se baseie no caráter das pessoas, mas se baseie no seu caráter, na semente que você plantou dentro de você, na semente que você escolheu regar dentro de você. Que Deus possa continuar te entregando prosperidade, conhecimento, amor e carinho, para que você possa multiplicar isso sobre os lugares que você tem passado, sobre as vidas que você tem passado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui sobre mais temas que vocês querem que eu traga para vocês. E vai ser um prazer enorme estar sempre aqui conversando com vocês. No que eu puder ajudar vocês, né? Eu sempre vou fazer questão de estar aqui ajudando vocês. Um beijinho e fica com Deus.